Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. Somente através do conhecimento da verdade nos tornaremos criaturas verdadeiramente livres, conforme nos esclarece Jesus. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez, continuando esta busca pelo conhecimento. E assim, nós agradecemos a Deus e precisamos constantemente agradecer-lhe por mais esta oportunidade, a oportunidade maior da vida, a oportunidade de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra para nos auxiliar neste processo de despertar. E exatamente por isto que Jesus nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele, gratidão aos Espíritos amigos, estes abnegados mensageiros do Cristo, que estão constantemente caminhando conosco ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado de O Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca da transmissão oculta do pensamento, assunto que se encontra no capítulo 8º, que tem como título da emancipação da alma, livro 2º, ou parte 2ª de O Livro dos Espíritos. E hoje refletiremos com base na questão 421. E o livro 2º, que trata acerca da vida no mundo espiritual, tem centenas de questionamentos formulados por Kardec. Hoje estudaremos o questionamento 421. E este capítulo 2º, ele se encerra na questão número 613. Então ainda temos muitos questionamentos aqui em O Livro dos Espíritos, questionamentos formulados por Kardec e respondidos pelos espíritos superiores. Então assim, neste momento, faremos a leitura do questionamento 421, que é o último questionamento deste assunto, transmissão oculta do pensamento. Conforme havíamos dito, este assunto ele é composto apenas por 3 questionamentos. Já estudamos o questionamento 419, no nosso último encontro estudamos o 420 e hoje refletiremos com base no questionamento 421, que foi formulado da seguinte maneira:
Porque duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? Então, assim, quis saber Kardec dos espíritos superiores, por que isto acontece? Porque duas pessoas que não estão dormindo, os espíritos estão ligados a um instrumento físico, o instrumento físico não está em estado de sono, está perfeitamente desperto cada um, ou desperta cada uma, e os dois ou as duas criaturas têm ao mesmo tempo ideia ou ideias iguais. Por que isto acontece? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira, que quando isto acontece, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Então, assim acontece, conforme os espíritos amigos nos orientam, nos esclarecem, com espíritos que nessa situação são simpáticos, são espíritos harmônicos entre si. E ainda eles acrescentam, entre os espíritos que se encontram, uma comunicação de pensamentos que faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Então, espíritos simpáticos, espíritos assim evoluídos e simpáticos entre si, eles se comunicam pelo pensamento, eles se comunicam pelo olhar. Até pelo olhar, um já sabe o que o outro quer, que o outro pretende, que o outro está pensando ou tendo interesse ou necessidade. Então é por isto que aqui os espíritos amigos, juntamente com Kardec, nos falam que há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem a necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que elas falam a linguagem dos espíritos. E qual é a linguagem dos espíritos? Em especial os espíritos altamente evoluídos, altamente iluminados? A linguagem dos espíritos é exatamente o pensamento. Não existe a linguagem conforme nós usamos aqui na Terra entre os espíritos superiores. Eles se comunicam estando presentes ou distantes um dos outros pelo magnetismo ou pelo pensamento ou pelas ondas magnéticas. Então, assim, neste momento, fechamos este parêntese com esta citação da questão 421. Conforme havíamos dito, o último questionamento deste assunto, transmissão oculta do pensamento. E no nosso próximo encontro, iniciaremos um assunto novo. Letargia, catalepsia e mortes aparentes. A letargia, ou aquele estado de sonolência, de uma leve modorra, a catalepsia e mortes aparentes. Então, este assunto que iniciaremos no nosso próximo encontro, inicia com a questão 422, e também é um assunto que tem poucos questionamentos, apenas os questionamentos 422 a 424. Então, assim,
no nosso próximo encontro teremos início de assunto novo para as nossas reflexões. E na sequência dos estudos deste questionamento 421, ampliando e aprofundando um tanto mais acerca deste assunto, transmissão oculta dos pensamentos ou do pensamento, como sempre fazemos em nossos estudos de O Livro dos Espíritos, esse estudo combinado de O Livro dos Espíritos com filosofia espírita, O Livro dos Espíritos de Kardec, livro que faz parte da codificação espírita, o primeiro livro organizado por Kardec, e Miramês, Filosofia Espírita, coletânea de 20 volumes, onde nós encontramos os comentários de Miramês acerca de todos os questionamentos contidos ou que compõem o Livro dos Espíritos. Então, do questionamento número 1 até o questionamento 1018. Então, assim, Miramês inicia as suas reflexões neste capítulo número 13 do volume número 8, que tem como título Pensamentos Semelhantes. E assim ele inicia dizendo que a analogia dos pensamentos faz duas pessoas ou mais no mesmo instante pensarem a mesma coisa. Analogia ou semelhança de pensamentos faz com que duas pessoas ou mais pensem acerca do mesmo assunto, ao mesmo tempo ou no mesmo tempo. A formação dos pensamentos ainda é mistério para as criaturas humanas. Então, a formação do pensamento ainda é mistério para as criaturas humanas e até mesmo para a nossa ciência. Porque ainda se procura a origem da formação do pensamento, a fonte de onde o pensamento ou os pensamentos jorram ou nascem, seja ali a gênese do pensamento, ainda se procura no instrumento físico, no cérebro. Mas, conforme os espíritos amigos nos esclarecem, aí não iremos encontrar a origem do pensamento. Porque o pensamento apenas, se assim podemos dizer, apenas é processado pelo instrumento físico que conhecemos com o nome de cérebro. Mas a sua origem está no espírito, não no cérebro físico. Então, assim, Miramês nos lembra que a formação dos pensamentos ainda é mistério para as criaturas humanas. Sempre nos encontramos com esta pergunta: como se formam os pensamentos? Questiona Miramês para ampliar as nossas reflexões. Como se formam os pensamentos? A força para pensar vem de Deus. Ela é, pois, conforme aqui nos traz Miramês, ela é a fonte, é a origem, de onde nascem os pensamentos, que passa pelas mãos, ou pelas mãos como luz divina, ou pelas mãos do Senhor como luz divina, de modo que possamos dar-lhe as tonalidades que queiram nossos corações. Assim, a virgindade dos nossos pensamentos nasce de Deus.
Nós somos apenas controladores, amplificadores e tonalizadores dos nossos destinos e dos destinos dos nossos pensamentos. Tornam-se os pensamentos sementes que podem nascer onde semearmos. Então, o pensamento é como uma semente que estamos semeando por aí. E estamos semeando constantemente. Mas a fonte, a origem do nosso pensar vem de Deus. A origem é Deus, conforme aqui nos lembra Miramês, que a força do nosso pensar vem de Deus. E ainda ele acrescenta, tornam-se os pensamentos sementes. A criatura humana, afável em todas as suas comunicações, já se encontra amadurecida de alguma forma e começa a iluminar suas ideias. Então, aquela criatura afável, aquela criatura amável, aquela criatura doce, aquela criatura branda, pacífica, em todas as suas comunicações, já se encontra amadurecida. Então, a criatura que se comporta desta forma já é uma criatura amadurecida de alguma forma e começa a iluminar as suas ideias, a iluminar o seu pensar. E ainda ele diz que a criatura humana cristã, que já deixou nascer o Cristo na sua intimidade, que já deixou nascer o Cristo na sua intimidade, passa a mostrar o seu verbo ameno e sua conversa se eterniza nos corações, levando a esperança e a fé para os que sofrem. Então, a criatura cristã que já deixou nascer o Cristo no seu coração, ela se comporta de uma forma diferente. Ela conversa, se eterniza, a sua conversa se eterniza nos corações das criaturas, levando a esperança e a fé para todos aqueles que sofrem. Os pensamentos são domáveis se começarmos a trabalhar neles antes que despertem na cidade da mente. Então é exatamente por isto e para isto que Jesus nos orienta acerca da necessidade da vigilância. Então a nossa vigilância, ou aquela vigilância orientada por Jesus, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, ela precisa ser feita, ela precisa ser empreendida, em primeiro lugar e acima de tudo, na nossa mente, no nosso pensar. Então, assim, Miramês nos esclarece que nós temos condições de domar os pensamentos. Os pensamentos são domáveis se começarmos a trabalhar neles antes que despontem ou se despertem na cidade da nossa mente. Isso requer paciência, boa vontade e conhecimento dos segredos do amor. Então, para domar os nossos pensamentos, é preciso ter paciência, é preciso ter boa vontade, é preciso ter perseverança, é preciso buscar constantemente o conhecimento. Então, assim, Miramês acrescenta, isso requer essa paciência. Se pudermos perceber os pensamentos alheios, os outros podem sentir igualmente os nossos.
Então, quando nós, de uma forma generalizada, pudermos sentir ou ouvir com os com os ouvidos espirituais o pensamento das outras criaturas, as outras criaturas também sentirão os nossos pensamentos igualmente. Eis aí uma grande responsabilidade. Sem sombra de dúvida que pensar é criar. E uma vez as outras pessoas sentindo, ouvindo os nossos pensamentos, é preciso muita responsabilidade para criarmos coisas boas na cidade da nossa mente. Da mesma forma, as outras pessoas e os efeitos dessas ideias nos outros, questiona Miramês. Se estivermos pensando mal, construindo ideias negativas em relação a outra ou a outras pessoas, e elas ou ela sentir ou sentirem, ouvirem os nossos pensamentos, então assim, Miramês nos orienta e nos esclarece através deste questionamento. Se boas, ou seja, se são pensamentos bons, teremos de volta semelhante força. Se forem pensamentos maus, responderemos por nossas ações maléficas ou pelas ações maléficas do nosso pensamento negativo. Jesus foi e continua sendo o maior exemplo de ideias nobres, de pensamentos puros, e é por ele e nele que devemos firmar nossos destinos, nossos ideais, copiando seus exemplos de amor, perdão e caridade. Então, em todos os segmentos da nossa vida, em todos os ambientes da nossa vida, em tudo o que imaginarmos, Jesus foi e sempre será o exemplo maior a ser seguido. Então é por isto que aqui Miramês nos pede, nos orienta para firmarmos nossos destinos, copiando os exemplos de Jesus, exemplos de amor, exemplos de caridade, exemplos de perdão. Porque Jesus foi e continua sendo a corporificação de tudo isso. A corporificação aqui na Terra, o exemplo maior do amor, da renúncia, do perdão, da caridade, da fraternidade. Somos, diz Miramês, somos o que pensamos. Mas não queiramos de um dia para o outro transformar nossos destinos, já firmados há milênios sem conta. Então não iremos mudar a rota da nossa vida de uma hora para outra. Exatamente por isto que Miramês aqui nos orienta acerca da paciência. É preciso paciência e é preciso perseverança para não desistirmos. E ainda ele diz que o trabalho deve ser, como dito popular, na ciência do devagar e sempre. Devagar também chega. Então, o trabalho deve ser, como no dito popular, na ciência do devagar e sempre, persistir nas mudanças. E ainda um outro dito popular, bater na tecla todos os dias que uma hora a nota sai. A vitória do bem consiste em permanecer no exercício da caridade em todas as suas modalidades. A vitória do bem consiste em permanecer no exercício da caridade em todas as suas modalidades.
E ainda, este espírito amigo nos esclarece que os espíritos que se afinizam sempre, trocam ideias, mesmo não estando juntos. Seus pensamentos entram em cadeia, elaborando ideias e formando decisões. Então, espíritos evoluídos que se afinizam uns com os outros não precisam estar juntos para se comunicarem, para permutarem ideias, para permutarem experiências. Assim, podemos dizer que nem sempre precisamos estar juntos para participar das conversas. Nunca estamos sós. Onde estivermos, estamos sempre ligados por correntes mentais, correntes magnéticas que nos sugerem e nos deixam oportunidade de nos inspirar nos outros. Ainda mais, todos conversamos uns com os outros onde estivermos na linguagem universal dos espíritos. E muitas vezes nos conscientizamos desse fato quando em um corpo de carne. Esta é a filosofia divina que nunca desaparece por serem leis espirituais, porque são eternas. Somente as leis dos homens são mutáveis. Sim, sem sombra de dúvida que as nossas leis humanas, elas são mutáveis, elas mudam constantemente de acordo com as nossas necessidades. Então, uma lei que foi elaborada a várias mãos, a várias mentes, a vários corações, para atender uma determinada necessidade da sociedade neste momento, uma vez ela aprovada no legislativo, sendo sancionada pelo executivo, percorreu todo aquele trâmite legal e foi publicada no Diário Oficial do município, do estado ou da União, entrando em vigência para atender aquelas necessidades ou determinadas necessidades da sociedade, em pouco tempo ela precisará sofrer alterações, porque as nossas necessidades elas vão mudando, elas vão se ampliando ou vão diminuindo ou desaparecendo de conformidade com o avanço da sociedade em todos os sentidos. Então, é por isso que nós temos leis que foram publicadas há alguns anos e que já está, como se diz popularmente, cheia de remendos. E amanhã ou depois de algum tempo, ela precisará ser até revogada e ser substituída por uma nova, no caso, com texto completamente diferente, ou quase todo diferente. Então, assim, é a nossa legislação humana. Mas conforme nos lembra Miramês, a lei de Deus, ela é imutável. Ela nunca sofreu e nunca sofrerá alterações. Ela não precisa de alterações. Então, assim, Miramês nos lembra e acrescenta da seguinte maneira, que assim a divindade é imutável. Ele é e nunca precisa ser de outra coisa ou de outra forma. Trabalhemos, pois, na nossa casa interna, para que cada vez mais os dons despertem, procurando qualidades maiores. Nesse sentido, e nesse avançar, sempre percebemos melhores dias e a felicidade
tão decantada e tão esperada por todos nós, um dia se tornará mais visível em nossos caminhos, como realidade e bênção de Deus para os seus filhos de amor. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e busquemos constantemente o aperfeiçoamento e o nosso modo de ser, o nosso modo de trabalhar, o nosso despertar espiritual, o modo de perceber as leis de Deus. E assim iremos caminhando, realizando todas as mudanças, todas as alterações nas nossas legislações humanas para atender às nossas necessidades, mas tendo aquela ideia, tendo aquela certeza que a lei divina, esta é imutável como o próprio Pai o é. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor.